Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema Como gerar interesse do seu cliente para comprar na sua Black Friday. Bom, se você está chegando aqui agora, saiba que essa é a terceira aula de uma série de aulas com o título de A Melhor Black Friday da Sua Vida. Na aula 1, preste atenção, na aula 1 eu falei sobre um planejamento, inventário, né? Inventariar tudo que você tem no estoque, reprecificação, porque aquilo lá já estava precificado, você vai reprecificar agora para a sua Black Friday. É muito importante fazer essa parte de inventário antes, né, de começar a sua Black Friday, e naquele momento de planejamento, já escolher a data para que você faça a sua Black Friday, seja num dia ou numa semana, ela precisa já estar separada. Daí, a partir daí, então, você começa o seu trabalho para que no dia do lançamento da sua Black Friday esteja tudo certo. Tudo certo o quê? Os kits estejam prontos, e na segunda aula eu falei sobre como é que você cria kits irresistíveis para vendas da sua Black Friday com aquilo que você já tem no estoque. Ó, observe que o título é como é que você cria kits irresistíveis e não como é que você cria kits combinações perfeitas e nem kits matadores, porque o propósito não é criar uma coleção específica para Black Friday, muito embora você possa fazer isso, tá? Na aula 2 eu falei de você montar esses kits a partir do que você já tem no estoque ou se você não tem estoque, mas quer fazer uma Black Friday, então como é que você cria uma coleção exclusiva para a sua Black Friday, tá? É extremamente importante vir nesse passo a passo. Então, o planejamento, a data, o inventário, a reprecificação, depois a criação ali, né? A seleção das peças que vão fazer parte desses kits, como que você vai montar esses kits, né? Qual vai ser, né, a chamada para cada kit, a pegada, né, do valor agregado para que a pessoa entenda que aquilo vale, aquilo faz sentido, aquilo tem benefício para ela. Então, na segunda aula eu falei tudo isso no detalhe. E hoje, né, visto que já planejou, já criou os kits, então, como é que a gente agora, já feito essas duas partes, como é que a gente agora chega e toca no coração dessas pessoas para gerar curiosidade, para despertar desejo, para ela ter um sentimento de que eu não posso perder, isso vale muito a pena, estou aguardando ansiosamente, né? Esteja com o cartão na mão, só esperando para comprar de você. É isso que você quer? Se é isso que você quer, escreve aqui para mim. É isso. E se você está me assistindo pelo Instagram e quer participar da aula, da quarta aula, que é uma aula fechada, é a aula de vendas, de técnicas de venda para zerar o seu estoque, escreve aqui Black, que eu vou te enviar o link. Nesse link pelo direct você vai ter acesso à quarta aula. Quando você entra no meu grupo da quarta aula, você recebe acesso a todas as aulas da série, todos os materiais que eu enviei dentro deste grupo. Vai ter acesso à aula ao vivo, e se você não puder ao vivo, é óbvio que você vai ter acesso à gravação de tudo, tá? Fica tranquila. E se você está me assistindo pelo YouTube, eu não vou te enviar um link aqui, mas eu já vou deixar para você o link aqui na descrição para você clicar e já adquirir a aula das técnicas de venda para zerar o seu estoque. 5 técnicas de venda para zerar o seu estoque de Black Friday, tá bom? E junto com essa aula vai vir todas as reprises, vai vir todos os materiais, você vai entrar no meu grupo, vou poder tirar tua dúvida ao vivo, tá? Então, para quem tá me assistindo no YouTube, na descrição já tem o link direto, é só clicar nele, fazer a reserva de aula e aguardar, porque algumas horas antes da aula, dentro do grupo, a gente vai passar as orientações e dar todo o direcionamento, tá bom? Então, preste atenção. Hoje é a terceira aula. Amanhã vai ser a quarta aula, que vai ser a única aula fechada. Até aqui é gratuito para você.
Então, como é que você vai gerar interesse e desejo nos seus clientes ou nas suas clientes, tá? Como eu disse, a primeira coisa é você ter organizado, né, todas as tarefas anteriores, tá? Então, se você não assistiu a aula 1, agora é a hora de assistir. A segunda coisa, preste atenção. Você deve iniciar uma contagem regressiva. Anota aí. Essa contagem regressiva, então quando faltar ali no máximo, né, 30 dias, tá? Da sua Black Friday, você já pode começar a criar essa contagem regressiva. Não precisa ser de 30 dias, pode ser de 15 dias, tá? Mas é importante que você faça. E neste período, né, da contagem regressiva, você precisa rechear essa contagem regressiva com conteúdos relacionados às coisas que vão estar à venda. E esses conteúdos relacionados às coisas que estão à venda são conteúdos diversos, não são necessariamente falando exclusivamente da Black Friday, mas falando do que você faz, da importância do que você faz. E você pode deixar dentro dessas postagens que são variadas. São postagens no feed, são postagens tipo Reels, são postagens de Stories. E já antes que você me pergunte qual usar, você tem uma ferramenta com muitas opções, use todas, tá? Porque cada uma atinge um público relativamente com um comportamento diferente. Por exemplo, tem pessoas que assistem muito mais stories, tem pessoas que só assistem lives, tem pessoas que só rodam o feed. Então, para que você possa atingir a maior quantidade de pessoas, você precisa usar a ferramenta em de todas as formas. Então, para isso, é só você se organizar aí entre 30 dias, 15 dias, tá? E trabalhar nessas versões falando do que você faz, como é que você faz, o que você vende e no meio disso, né, mostrando coisas que vão estar disponíveis na sua Black Friday, chamando a atenção para esses produtos, tá? Eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que você vá... vou aproveitar o meu vasinho de flor aqui. Vamos supor que você queira, né, vender uma mesa posta e vai decorar essa mesa posta com um arranjo. Vamos supor que você queira vender uma mesa posta e vá decorar essa mesa posta com algum arranjo. Você pode mostrar como é que você decora. Um exemplo, ó, como decorar uma mesa posta em 5 minutos. Você decora a mesa posta em 5 minutos e no final você põe esse arranjinho aqui. Um exemplo, tá? E aí você pode falar se gostou. Imagina só você ter, né, acesso a uma mesa posta dessa, com desconto de Black Friday e ainda por cima ganhar, né, um vasinho de flor como esse para pôr na sua mesa. Vamos supor que isso aqui não seja flor natural, tá bom? Então você já começa, você entendeu? Você não fez propaganda do tipo compre agora, clique aqui, me chama, faz orçamento. Você não fez isso. Você ensinou como é que ela faz uma mesa em 5 minutos, mostrou como é que ela decora com um vasinho fofo, com umas flores fofas, e aí você pergunta para ela, imagina você ter acesso a essa mesa que você pode criar em 5 minutos, com desconto de Black Friday e ainda levar este vasinho de flor de presente nesta Black Friday, né? Comenta aqui, você iria gostar do vasinho? Você iria gostar, né? Então você começa a fazer com que as pessoas se conectem e conversem com você. Você entendeu que você não está vendendo? Você entendeu que você só está falando, olha, já pensou, né? Se você pudesse ter isso aqui com 50% de desconto e ainda levar esse vasinho, é ou não é uma boa ideia? Eu amo, né? Você pode começar a trabalhar isso, tá? Então essa contagem regressiva é uma contagem regressiva mesmo. Faltam 20 dias, faltam 15 dias, faltam X dias. E isso é muito importante para gerar nas pessoas sensação de urgência, tá?
Bom, eu falei nesse primeiro ponto e já incluí outros pontos, tá? Mas vamos continuar, tá? No meio disso, como é que você atrai mais a atenção do seu cliente? Mostrando o seu processo de criação. E o processo de criação, ele não é apenas... Eu recebi uma pergunta ontem falando assim, mas processo de criação não é quando eu estou criando a peça no ateliê? É também, mas você pode mostrar o seu processo de criação da montagem dos kits. Como é que você separou, como é que você organizou, como é que você criou o kit, não necessariamente de você costurando, entende? Partindo do princípio que a maioria das pessoas vai trabalhar com o que tem no estoque e não com aquilo que está costurando, você pode começar a fazer vídeos mostrando você montando os kits como se você já estivesse embalando para enviar. Tá? Mas nada impede de você mostrar vídeos de você atrás da máquina, fazendo uma costura, alguma coisa, mostrando para essas pessoas que aquilo está sendo preparado exclusivamente para aquele momento. As pessoas gostam muito de ver bastidores, então mescle no meio do conjunto de coisas que você vai postar momentos de bastidores, tá? Momentos agradáveis, momentos que a pessoa vai olhar e vai sentir, né, desejo, vai ter curiosidade. E aqui eu vou fazer um alerta para vocês, tá? Eu não gosto muito de falar disso, porque eu sei que tem muita gente que se ofende. Mas eu quero falar disso porque eu vou partir do princípio que você está aqui para aprender. Partindo do princípio que você tá aqui para aprender, eu peço que você não leve isso para o lado pessoal, porque eu nem tô vendo a tua cara, eu não sei quem é você na maioria das vezes, e eu não entro no seu Instagram para te avaliar, nem para te julgar, a não sei que você me peça. Só que o detalhe é que as pessoas não gostam de comprar de gente feia. Desculpa, é verdade. As pessoas não gostam de comprar de pessoas que parecem iguais a elas. Então, se você colocar a sua capinha da humildade e quiser começar a compartilhar o seu dia a dia de pessoas simples, de cabelo simples, de roupa simples, de mesa simples, de comida simples, você perde totalmente o respeito, a admiração das pessoas em relação ao seu trabalho. Não estou falando em relação a você, em relação ao seu trabalho. Você, quando vai comprar de alguém, você quer comprar de alguém que você se sinta inspirada. Só que se você vê a pessoa nua e crua no seu dia a dia comum, você muda a impressão que você tem daquela pessoa. Quando você muda a impressão que você tem daquela pessoa, o seu nível de admiração diminui, porque a pessoa passa a ficar muito parecida com você. E isso pode te aproximar dela como, ela é igual a mim. Isso é bom, só que para negócio isso é péssimo. Para negócio isso é péssimo. Porque se ela é igual a mim, ela não faz melhor do que eu. Se ela não faz melhor do que eu, por que eu vou comprar dela? Você consegue entender? Então, presta atenção, você não precisa ser rica, você não precisa ter talheres, pratos, copos, nem uma casa maravilhosa. Você precisa ter inteligência para que na hora de vender, você separe um pequeno espaço, algumas trocas de roupa, dê uma geral nesse cabelo e crie um espaço, mesmo que seja pequeno, para falar com as pessoas que seja agradável. Isso custa muito pouco. Porque a hora que você mostrar o seu prato Duralex, o seu frango caipira, o seu cabelo para cima, a sua unha desfeita, a sua cara de pessoa comum e simples, você perde totalmente a autoridade e passa a ser amiga. Você já viu amiga comprar de amiga? Amiga não compra de amiga.
Você compra da outra pessoa, mas da amiga você não compra. Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas eu compro. Mas é raridade. Você compra de quem você admira. Você passa na loja e quer entrar na loja por causa do cheiro. Você vai numa médica de emagrecimento, se a recepcionista for obesa, você já fica meio chateada. Você fala, ué, que negócio é esse? Você vai numa loja de grife, se a recepcionista, a vendedora, estiver vestindo chinelo e tiver com o coque na cabeça todo desgrenhado, sem maquiagem, você vai falar, opa, o que é isso? Tô no lugar errado. Então entenda uma coisa, eu não tô querendo te agredir. Eu tô querendo que você entenda que para você vender, você precisa se comportar profissionalmente. E se você tivesse que vender numa loja, você não iria do jeito que você acorda. Você teria que botar uma roupa, fazer uma maquiagem, você teria que emagrecer, pintar o cabelo, fazer a unha. É ou não é? Então presta atenção, isso não é uma crítica. Isso aqui é conhecimento. É conhecimento que você pode transformar em sabedoria. Presta atenção, você pode ser simples do jeito que for, mas você não precisa ser desgrenhada. Entende? Porque quando você decide ser, eu sou assim mesmo, você vai vender como a maioria. Muito pouco. Por que as pessoas falam assim? As pessoas vêm aqui, curte, ninguém compra. É lógico que tem muitos fatores envolvidos, tá? Mas um deles é a sua cara. É a sua mesa. É a cara da pobreza. As coisas que, infelizmente, a maioria faz. E isso não tem a ver com dinheiro. Precisa parecer ser para o outro. Nós estamos num mundo onde tudo é muito visual. Estamos num mundo onde tudo é visual. Se você não entender isso, mas isso é futilidade, então fica aí na sua vidinha de pobreza. Fica sem vender, fica vendendo pouquinho. Você entendeu? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem quer melhorar. Olha, eu sou pobre, a minha casa é simples, é de reboco, mas eu coloquei aqui um papel de parede nesse quadradinho, coloquei aqui uma prateleirinha, umas florzinhas, tal. Esse espaço da minha mesa aqui é preparado para eu tirar foto. Comprei aqui umas 3 camisetinhas, um blazerzinho. Quando eu vou falar, eu passo um batom, eu faço uma maquiagem, eu pinto a minha unha, eu dou uma enroladinha no cabelo e aí eu venho e faço. Isso é estratégia. Não tenho dinheiro, como eu faço? Isso é desculpa. Porque eu conheço muita gente que é extremamente simples e vende muito. E se você olhar o Instagram da pessoa, você não vai falar que ela mora numa casa de reboco. Aqui mesmo, na minha casa, tá? Aqui mesmo, tá? Há alguns anos, eu tinha uma parede aqui que era de tijolo. De tijolo. Eu não tinha mesa. Eu fui com o Marcelo num lugar comprar uma cômoda para pôr sapato. Amarela. Botamos a cômoda amarela junto com a mesa de reboco. Eu olhei aquilo lá e falei, nossa, isso aqui daria um bom cenário. Se você rolar meu feed aqui no Instagram, você que está me vendo pelo YouTube, vai no meu Instagram e vai rolar meu feed. E vai ver quantas fotos eu tirei nesse cenário que era super pobre, porém, no ângulo certo, com a visão que eu tive, aquilo se tornou a minha mesa durante mais de 1 ano. Eu não tinha como tirar a foto da minha mesa, porque a minha mesa era de vidro, ela refletia muito a luz. E eu usei uma cômoda amarela com
uma parede de tijolo para ser fundo e ficou uma graça. E durante muito tempo aquilo foi o meu espaço de tirar foto de mesa posta. Eu fotografava só um lugar. Nessa época eu comprava 2 pratos, 2 garfos, 2 isso, 2 aquilo, porque era o que dava. E as pessoas achavam lindo, porque eu enquadrava e mirava naquele ponto. Eu não tinha dinheiro para fazer tudo, mas aquele ponto ali, aquele detalhe, eu fiz. Então presta atenção. Não tem desculpa. Ser pobre não é desculpa para você não fazer. Ó, aqui, ó. A amiga tá falando, eu lembro. Gente, foi a época que o Mesa Posta Box, que era a minha assinatura de roupa de mesa, explodiu. Explodiu. Então, eu não tô falando de coisas que eu ouvi falar, eu não sou papagaio de pirata. Eu vivi, eu sei o que eu tô falando. Em relação a você, o seu comportamento, sua postura, eu tenho mais de 13 anos de mercado só na mesa posta. Eu garanto, uma cara lavada, um cabelo pra cima, uma mão sem fazer, um Duralex na mesa, uma cara de coitada, não vai fazer você vender nem aqui, nem na China. Você vai continuar com as pessoas te elogiando e te desprezando. Porque a pessoa vai continuar achando que o que você faz é bem feito, mas não vai comprar de você porque você é uma pessoa comum, uma coitada. Entendeu? Ó, Magóis é minha aluna, ó, há muito tempo. Ela tá aqui, ó. Eu vi o crescimento dessa mulher. Começou super simples. Super simples. Vai lá ver o trabalho que ela faz hoje. Começou simples de tudo. E tem muitas outras aqui que começaram simples de tudo. Olha lá, amiga. Ó, que outra pessoa falando, ó. Eu montei um ambiente aqui em casa. Quem vê este ambiente acha que eu sou rica. Tem que achar. A pessoa tem que achar que você é melhor que ela. Porque se ela não achar que você é melhor que ela não vai comprar de você. Pior, ela vai pedir mais e mais desconto porque ela vai achar que você está passando necessidade. E se você está passando necessidade e tem que vender, você que deu um desconto, Entendeu? Você que deu um desconto. Pode prestar atenção. Você não entra em loja de rico e pede desconto. Você fica com vergonha, não é? Mas por que na loja do pobre você fica pedindo desconto e fica pedindo pichinchando? Porque você não respeita ele. Porque você está desprezando o trabalho dele. Para analisar. Se quando é com pobre você não ralha, você não fala, pelo amor de Deus, né? Tá, custa dar mais um desconto? Não quer ou não quer vender? Quando é com pobre, você faz isso. Quando é numa loja de rico, você, caladinha. Você não pede desconto. Você fica quietinha, paga integral, se vacilar, paga até a mais. Parabéns, viu, amiga? Você, a Magóis aqui, você é um exemplo das alunas que eu admiro muito, viu? Parabéns mesmo. Então, olha só, recado dado. Não existe gente feia, viu? Existe gente mal cuidada. Então, cuida aí da sua aparência, pelo menos para você aparecer. Cuida, faz um cenário mínimo, pelo menos para você começar a vender. Siga as regras do jogo. Siga as regras da mesa posta básica para poder vender. Na sua mesa particular, você faz do jeito que você quiser. Na sua mesa particular, se você quiser colocar toalha de mesa, americano por cima, faz o que você quiser. Mas para vender, tem que seguir as regras do jogo. Né? Principalmente se você quer vender bem. Tá? Um dia desses eu vi uma postagem de uma aluna mais antiga, e todas as mesas que ela postava era com uma toalha de mesa
embaixo que não combinava com nada. Primeiro que a toalha de mesa por baixo está errada. E segundo que, pior ainda, quando não combina com nada. E eu entendo que existem pessoas que têm o vício, o hábito de sempre ter a mesa com alguma toalha. Mas você precisa separar o seu hábito do seu processo de vendas. Porque essas muitas camadas de informação, elas interferem no contato visual, no primeiro impacto que as pessoas vão ter com aquelas estampas, né? Então, você precisa de separar os seus hábitos pessoais de como é que você tem que se comportar para vender, entende? É assim, ó. Para pensar. Vamos supor que você trabalhe numa loja de roupa. Você trabalha numa loja de roupa. Então, para você colocar roupa na vitrine, você tem que passar a roupa. Então, você chega nas lojas, os vendedores estão tudo lá passando as roupas no vapor, para ela ficar lisinha, para daí pôr na vitrine, não é verdade? Mas na vida real deles, no dia a dia deles, eles pegam a roupa amassada, põem e toca a vida, no dia a dia real deles. Mas quando é para apresentar, ele tem que passar. Você consegue entender que a sua vida é uma coisa e a venda é outra? Não que ele esteja certo de usar roupa amassada, mas é o hábito de vida dele e com relação a isso você não pode interferir. Entende? Então assim, ó, ninguém pode interferir na sua vida pessoal como você come. Se você come na toalha com americano por cima, se você come no prato fundo, se você toma a água, suco, refrigerante no copo de requeijão, isso é problema seu. Ninguém tem a ver com a sua vida. Mas se você vai começar a vender, e se você trouxer esses hábitos para venda, você não vende. Porque mesmo a pessoa que toma suco, toma refrigerante no copo de requeijão na casa dela, se ela vê você fazendo isso, você cai em descrédito, porque ela quer comprar sempre de alguém que é melhor. Entende? Sim, a pessoa que faz a mesma coisa que você vai te julgar. E quem vai perder é você que não vai vender. Ela vai atrás de outra pessoa que é igual a você, só que tá mais bem vestida, bebe numa taça e aparentemente é melhor que você. Então, o seu comportamento como empreendedora precisa mudar, se é que você quer vender. Não quero vender. Continue do jeito que você tá, que tá tudo bem. Tá? Lembrando, nós estamos falando de negócios, tá? Então, mostre o seu processo de criação. Vai mostrar o seu processo de criação? Tenha o cuidado de, na hora de fazer as filmagens, você estar intencionalmente preparada para isso. Tá bom? Por exemplo, tem dia que eu costuro de pijama, praticamente. É um modo de falar, né, gente? Porque eu não fico de pijama o dia inteiro. Mas assim, roupa simples, tô de boa aqui na minha casa. De chinelo, pra lá e pra cá. Ah, mas o dia que eu vou filmar, nesse dia, então eu me arrumo. Meu dia a dia, tá? Então tem que ser intencional. Eu gosto de me arrumar todo dia. Melhor ainda. Então, eu sou uma pessoa que, na maioria dos dias, eu me arrumo. Mas óbvio que eu não fico de blazer o dia inteiro dentro de casa. Né? Acabou a aula, eu tiro o blazer, boto uma outra blusinha, uma jaquetinha, alguma coisa mais simples para tocar a vida, né, gente? Ninguém, né? Trabalho dentro de casa. Né? Não fico de salto 24 horas. Eu boto o salto, daqui a pouco eu tiro, boto um tênis... Né? Você vai revezando ali. Ninguém é. Mas a hora que eu vou aparecer, tô bem estruturada. Entendeu? Mas isso não é a verdade. É sim, é a verdade que eu quero passar para as pessoas que querem comprar de mim. Né?
Você que não está conseguindo entender que a gente está falando com um adulto aqui, né? Quarto ponto. Invista em fotos e vídeos de boa qualidade. Presta atenção, coisa simples, tá? Qualidade de foto e vídeo não tem só a ver com a câmera do seu celular. Tá? Então, eu não vou falar para você trocar de celular, não. Eu vou falar para você limpar a câmera do seu celular antes de fotografar, melhorar a luz que você coloca em cima para que a foto, né, fique iluminada. Você pode usar a luz natural, mas se você não tiver luz natural que de fato mostre a beleza ali do que você está oferecendo, né, invista aí numa luz, né, apropriada, de preferência branca, que hoje, né, no Mercado Livre, por exemplo, é muito barato. Invista aí numa luz para melhorar as suas fotos. Tá? Não precisa trocar de celular, mas precisa fazer isso. Outra coisa você não precisa fazer fotos mostrando mesas inteiras. Além de dar muito trabalho, é bem cafona, tá? Você pode mostrar ali um lugar, dois lugares. Não precisa mostrar uma mesa inteira. Isso facilita muito o trabalho, principalmente na hora de você fazer essas fotos. E mostre em ângulos diferentes. Gente, o que mais tem hoje na internet é dicas de como é que você faz fotos. Você não precisa de um curso. Se você der um Google, se você entrar no Instagram, já vai chover de dicas de como que você tira fotos. O conhecimento tá aí. É só você pesquisar e começar a treinar, tá? Trocar de celular é a última instância quando você já estiver vendendo. Então precisa investir em boas fotos, em bons vídeos, vídeos que não são corridos, vídeos que não são tremidos, tá? E no meio disso você vai criar conteúdos educacionais. O que é o conteúdo educacional? É aquele conteúdo que ensina alguma coisa. Olha, hoje eu vou ensinar para vocês como é que vocês montam uma mesa posta completa em 5 minutos. Hoje eu vou ensinar para você por que guardanapo de pano é importante na sua casa e para a educação dos seus filhos. Hoje eu vou falar qual é a importância dos seus filhos saberem a posição dos talheres à mesa. Hoje eu vou ensinar para vocês os benefícios emocionais que uma mesa posta tem sobre a vida das crianças. Vai ensinar, isso é ensinar. Quando você começa a querer ensinar a costurar, você perde o seu público comprador e começa a atrair concorrente. Então cuidado, porque muito embora quando aparece você fazendo um canto-mitrado, cortando, o engajamento aparentemente seja maior, o tipo de público que você vai atrair é outro, que não é comprador e que vai poluir a sua base de seguidores nas redes sociais e depois seu Instagram fica paralisado, porque as pessoas não compram, né? E o Instagram começa a não entregar mais o seu conteúdo para os seus clientes e sim para os seus concorrentes. Cuidado. Então, crie muitos vídeos educacionais, mas cuidado com o que você ensina. Porque conforme você ensina uma coisa, você atrai um público que está querendo aprender mais daquilo. Então, se você começa a mostrar muita parte técnica, você começa a atrair público que não quer comprar de você, mas quer aprender alguma coisa de graça com você, tá? E você pode criar conteúdos de curiosidade, conteúdos polêmicos, tá? Conteúdos polêmicos, mesa posta é coisa de rico? Pobre tem direito à mesa posta? Polêmico, guardanapo de pano é pura vaidade, pura bobagem. Conteúdos polêmicos. Vale mais mesa bonita ou comida na mesa? Conteúdos polêmicos, tá? Justamente para gerar
blá 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 na sua rede social para que você possa conversar com as pessoas ali, discutir. Eu disse discutir no bom sentido e não discutir, brigar, né? O objetivo é gerar engajamento para que as pessoas possam se comunicar com você. Quanto mais as pessoas se comunicam com você na sua rede social, quando você falar de Black Friday, de venda ou de coleção, mais essas pessoas vão estar aptas a te ouvir. Até aqui, tá certo? Vocês estão comigo? Quem aqui entendeu até esse ponto? Escreve aqui, eu. Para você que não é aluna, se você quiser ter ideias de postagem, eu tenho um e-book chamado 730 ideias de postagem, tá? Esse e-book com 730 ideias de postagem vai te ajudar a ter assunto para o ano inteiro. E esses assuntos podem ser desmembrados em story, live, reels, feed, carrossel, do jeito que você quiser. Tá? Você que está me assistindo pelo Instagram, escreve aqui 730, que eu vou te enviar um link com o e-book. E se você está me assistindo pelo canal do YouTube, é só você clicar aqui embaixo. Eu vou deixar no link da descrição aqui, eu vou deixar na descrição o link do e-book 730 ideias, tá bom? É só clicar, baixar e começar a usar. Agora, se você é minha aluna Divino Arranjo, você não precisa de nada disso, preste atenção. Se você é aluna Divino Arranjo, você tem a linha editorial infinita, que é um material completo para postagens. Tem mais de 1000 postagens para você usar, tá bom? Mais de 1000 postagens para você usar de mês aposta. Prontas, de janeiro a dezembro, Natal, Ano Novo, Páscoa, temas polêmicos, que mais? Primavera, verão, outono, inverno. Tem muita coisa, tá? Então, você que é aluna Divino Arranjo, você não precisa de mais nada, é só você baixar no método Venda Mais Mês Aposta, já tem essa ferramenta maravilhosa, que é a nossa linha editorial infinita, com mais de 1000 formas de postagem, além de um banco de imagens para você também ter acesso, tá bom? Pessoal que está escrevendo 730 aqui, presta atenção. Depois vai no seu direct, tá? Caso não tenha chegado um link lá, escreve 730 lá para mim, por favor, tá? E no meu link da bio do Instagram tem disponível esse link dos 730 ideias, tá? Nilce, que é da minha equipe, tá aqui, já pega aí as pessoas que têm interesse para enviar para elas, tá? Professora, para quem vai fazer a primeira live, começa com meia hora de duração. Ó, as primeiras lives, elas não precisam ser grandes, não. Elas podem ser bem curtinhas, de 10 a 15 minutinhos, tá? Porque você vai ver que tudo tem que ser debaixo de uma crescente. E como você tá pequenininha e ainda não tem, né, aquele treinamento, você começa com coisas menores, com coisas mais leves, e aí você vai progredindo conforme você for melhorando, e isso também vai dando tempo das pessoas ir te conhecendo, criando rotina para ir te acompanhando, tá bom? Bom, falando de lives, né, a amiga foi certeira aqui, o próximo passo são as lives, né? Então as lives, elas são importantes. Elas são extremamente importantes, tá? Não quero fazer live. Você não é obrigada e vai vender menos, tá? Entenda que tudo tem um preço. Mas eu nunca fiz live. Então, entenda que você, ao começar agora, também vai vender pouco. Porque a live é uma ferramenta que aproxima as pessoas de você. E para que as pessoas comecem a se aproximar, se interessar em você, as pessoas precisam criar uma rotina de te ouvir.
Então, se você aparece numa live hoje, 10 da manhã, e aí depois vai aparecer daqui um mês, às 5 da tarde, depois daqui mais um mês, num outro dia aleatório, 9 da noite, se você não cria uma rotina, dificilmente você vai ter um engajamento crescente. Então é muito importante que no começo, quando você é muito pequena, você observe qual é o melhor horário para você criar uma live que vai ter ali de forma semanal um assunto a ser abordado. E quando você é pequena, você tem a possibilidade de testar e se não dá certo naquele horário e naquele dia, você ainda mudar. Então, é quando você é pequena que você faz os testes, é quando você é pequena que você pode errar bastante, porque tem pouca gente ali, você está treinando e você está testando, tá? E aí, conforme você vai crescendo, vai entendendo, vai se soltando, vai tendo um pouco mais de atenção das pessoas, aí então você consegue determinar um dia, um horário fixo para estar junto com aquelas pessoas. Aquelas pessoas, tá? E as pessoas, preste atenção, elas estão te assistindo e elas estão entregando para você 10, 15, 20 minutos do dia delas para ouvir vocês. Então é importante que você valorize a pessoa que está do outro lado. Se for uma, duas, três, não importa. Essa pessoa, ela decidiu parar a vida dela para te ouvir. Então, faça-se presente. Seja a melhor. Entregue tudo. Entregue o seu melhor, porque essa pessoa parou para te ouvir. Se você não der valor, porque tem poucas pessoas, dificilmente você consegue crescer. Porque essas poucas pessoas, quando elas se sentem saciadas, elas se sentem atendidas, elas voltam. E detalhe, às vezes elas trazem outras pessoas, elas te indicam. Agora, se porque tem pouca gente, aquilo te desestimulou e você entregou muito menos do que você queria, só porque tinha pouca gente, até aquela pouca gente vai sumir. Então, valorize as pessoas que tiraram um tempo para te ouvir. Se prepare para receber essas pessoas, já do jeito que eu já falei anteriormente, não vou voltar nesse tópico, tá? E tenha paciência, porque crescimento leva tempo. Então, se você nunca fez live na vida e vai começar agora por conta da Black Friday, entenda que é muito provável que você não tenha um super engajamento, que não venda muito pelas suas lives, entendeu? E que você fique até ligeiramente meio frustrada, mas entenda que é um crescimento que precisa ser cultivado. Então, para pensar, se começar agora, é muito provável que quando chegar no Dia das Mães do próximo ano, você já esteja com um engajamento melhor, você já esteja falando melhor, você já consiga falar mais do que 10 minutos e ser ouvida. Você já tenha mais conteúdo, já saiba lidar com as dificuldades, porque estar no ao vivo também tem que saber lidar com as dificuldades, a internet que cai, é o barulho do vizinho, não é assim? É o filho que chama, o cachorro que late. E você precisa de um tempo para saber lidar com todas essas coisas. E como é que você vai querer saber lidar com todas essas coisas sem treinar? Então, no começo, que você é pequena, aproveita para treinar, porque é poucas pessoas que estão te vendo. E tá tudo bem falhar, tá tudo bem cair a conexão, tá tudo bem ter barulho. Você vai se organizando, você vai vendo que você vai melhorando e vai conseguindo lidar melhor a cada live com todas essas questões. Não tem mágica, tá? Próximo tópico, né? Se você já tem depoimento de cliente, é muito importante começar a usar, tá? De diversas formas também. Então, use o depoimento do seu cliente, porque pessoas falando de você vale mais do que você falando de você.
Então, no meio de várias opções para fazer suas postagens neste período, algumas postagens podem ser de depoimento de clientes. Tá? Ah, eu ainda não tenho depoimento de nenhum cliente. Então, você pode usar elogios, por exemplo. Elogios de pessoas que passaram por você. Tá? Já adianto, é muito importante que quando você começar a vender, você comece a criar o hábito de solicitar os depoimentos. E isso é outra aula, tá? Outra aula, outro tópico, e é importante, tá? Eu vou até anotar aqui, ó, que eu quero dar uma aula só sobre isso, sobre prova social. E o quanto ela é importante, como é que você adquire isso do seu cliente, como é que você faz teu cliente enviar uma prova social para você de livre e espontânea vontade com amor. Entendeu? Tá? Sem ser aquele negócio pesado, né? Que parece que é mentira. Quem gostaria de uma aula de como é que o seu cliente envia um depoimento para você poder usar a seu favor, obviamente. Quem que gostaria aqui, tá? Sendo esse depoimento verdadeiro, sincero. Quem que gostaria de uma aula dessa? Escreve aqui, depoimento, só para eu saber se você gostaria que eu te desse uma aula dessa, porque essa aula é muito importante. Ela gera, né, muito valor para você, chama muito atenção para o teu negócio. É muito bom, tá? Enquanto você está escrevendo aqui, vamos falar também, né? Vamos falar do próximo tópico. O próximo tópico é crie kits irresistíveis. Então, olha só. Para você chamar a atenção dos seus clientes para comprar da sua Black Friday, eu falei para você, ó, faça uma contagem regressiva, expliquei o que tem que ter dentro dessa contagem regressiva, mostre o seu processo de criação, invista em fotos e vídeos de boa qualidade, falei o que você precisa colocar dentro dessas fotos e vídeos, tá? Falei das lives, do depoimento dos seus clientes e crie kits irresistíveis. Os kits irresistíveis, eu dei uma aula inteira só sobre ele. Então, se você não assistiu a aula sobre kits irresistíveis, que foi a nossa segunda aula, eu vou pedir que você assista. Essa aula está no meu canal do YouTube. Você pode acessar essa aula lá. E se você fizer a aquisição da quarta aula dessa série, que é a aula 5 técnicas de venda para zerar o seu estoque da Black Friday, se você fizer essa aula no meu grupo, você tem acesso a todas as aulas da série e todos os materiais, porque cada aula eu disponibilizei um material para você baixar, além, obviamente, do material da aula de vendas, dos scripts, né? Eu vou te dar 3 scripts de vendas para a aula de vendas, eu vou te dar também um mapa mental para a aula de vendas, e vou ficar 30 dias com vocês lá só tirando a sua dúvida de forma pessoal, tá bom? Então, sobre kits irresistíveis, eu aconselho que você assista a segunda aula, que é gratuita. Próximo ponto é crie um desafio ou um sorteio, tá? Já vou direcionar você. Se você é muito, muito, muito pequena, não faz sentido você fazer sorteio, tá? Sorteio faz sentido quando a gente já tá um pouquinho maior, tem uma quantidade boa ali de pessoas que vão participar. Mas se você é muito, muito, muito pequena, não faça sorteio, você vai ficar muito frustrada. Porque você vai querer sortear uma peça, aí vai ter lá 3 gatos pingados e meio que não vai compensar. Então, se você é muito pequena, crie desafios, ao invés de criar sorteio, tá? O objetivo, gente, do sorteio ou do desafio é gerar um engajamento focado na sua Black Friday.
Então, quando você criar sorteio ou desafio, ele precisa estar dentro da sua rede social com um apelo de participação de Black Friday, tá? Então, você cria esse desafio, por exemplo, um desafio de mesa aposta, um desafio das pessoas saberem, por exemplo, qual é o valor de desconto mais alto que você vai dar, desafio de como montar a mesa aposta com os kits que a pessoa já comprou de você, sabe assim? Desafio de como que a pessoa mistura as peças que ela já comprou de você e cria uma mesa aposta, postando e usando a sua hashtag. Tem vários tipos de desafios que você pode fazer com que as pessoas participem. No caso de desafio usando hashtag, você tem que orientar que quando a pessoa participa e usa a sua hashtag, você reposta isso na sua rede social, fazendo com que a pessoa se sinta pertencente, né? Gerando esse engajamento nessa pessoa, gerando pertencimento a essa pessoa. Se é um sorteio, né? Pedindo que as pessoas que participem indiquem ali outras pessoas para participar desse sorteio, aumentando o seu engajamento e com isso entrando nos seus grupos, tá? Você pode fazer isso tanto na sua rede social quanto dentro do grupo VIP, caso você tenha um, tá? E grupo VIP é uma das coisas que eu falo, bato em cima como uma das formas de vender mais eficazes que tem hoje dentro das redes sociais, tá? Ó, a Kátia fez uma pergunta aqui dizendo que tem um estoque e ela quer voltar na mesa aposta e quer usar esse estoque, é isso, né? Amiga, Kátia, eu vou te orientar a fazer as aulas do planejamento da Black Friday até agora e fazer a aula de vendas, tá? Porque se você tem estoque e quer voltar para a mesa aposta, nada melhor do que fazer isso usando todo esse estoque numa ação bem elaborada de Black Friday, tá bom? Quero convidar você a fazer isso. Então assiste as aulas e não só assiste, bota as aulas em prática, porque desde a primeira aula até a aula de hoje, as aulas são para serem colocadas em prática. Tá? E aí fazendo essas aulas você vai ter não só uma ideia, mas uma estratégia muito clara de como é que você usa tudo que você tem no seu estoque para criar kits irresistíveis para vender na Black Friday. A estratégia está completa. A única coisa que você pode fazer, além de pegar o que eu já dei gratuito e executar, é adquirir a aula de vendas, porque a aula de vendas é o complemento máximo, que é o que vai fazer você, né, ganhar dinheiro. Mas entenda uma coisa, tudo é um conjunto, né? Você não consegue vender se você não fez planejamento, se você não fez inventário do que você tem, se você não criou os kits a partir do seu estoque, se você não sabe voltar para a rede social, por exemplo, hoje, a aula de hoje, essa aula de como gerar interesse nas pessoas, ela pode ser usada, né, no seu caso, como voltar a mesa aposta na rede social. Você pode começar a partir dela voltar, né, a postar suas coisas de mesa aposta, entende? Eu vi também que você falou que você já foi aluna minha. Se você já foi aluna minha, tá? Vou pedir para que você mande um direct para mim, porque o curso, amiga, ele foi totalmente regravado, ele está numa plataforma nova, ele está super atualizado, ele está com muitos materiais novos, inclusive uma linha editorial infinita de postagens com um banco de imagens para você usar, além de mais um monte de outras ferramentas novas. E você pode voltar sem precisar comprar curso de novo, né? Imagina, se você está querendo voltar, nada melhor do que voltar com o pé direito. Sem contar que dentro da comunidade secreta, eu estou dando uma aula de mentoria uma vez por mês, para tirar dúvidas, para ajudar de forma pessoal, Eu acredito que você possa se beneficiar muito voltando para o curso nessas condições, já sabendo que você não precisa nem comprar curso de novo, tá? Teve uma amiga aqui que perguntou sobre tecido. Amiga, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque hoje a aula não é sobre isso, tá? Senão eu fujo muito aqui
eu fujo muito aqui do assunto. Mas tem aula sobre tecido aqui no meu canal do YouTube. Tem bastante coisa. Ó, estão perguntando sobre consórcio e tudo mais. Não é o tópico da aula hoje. Se eu entrar nesses assuntos, eu não consigo finalizar, tá? Aqui. Então, eu não vou falar disso agora, mas eu posso falar disso em outro momento. Tenho dificuldade de aparecer. Você acha que quem aparece vende mais? Não acho, não. Eu tenho certeza, tá? Então, olha só. Vamos voltar. Falamos, ó. Fazer um apanhado geral. Para você gerar interesse e desejo no seu cliente, você precisa se organizar, fazer seu planejamento, tá? Iniciar com uma contagem regressiva, né? Volta na parte onde eu falei, porque o miolo disso está bem explicadinho. Mostra o seu processo de criação, o miolo dessa informação está bem explicadinha também. Invista em fotos e vídeos de boa qualidade, também expliquei no detalhe. Realize as lives, falei das lives para você, como fazer e as perrengues das lives que você precisa enfrentar para crescer, tá? Falei de como que você deve usar os depoimentos dos seus clientes e caso você não tenha depoimentos, te falei como é que você pode gerar esse assunto, chamando a atenção para você como você sendo uma boa referência. Falei sobre como criar kits irresistíveis na aula 2, pedi para você assistir a aula 2, porque eu detalhei, destrinchei no detalhe, tá? Falei que você deve criar desafios e ou sorteios, tá? Pode ser até os dois, não tem problema nenhum, contanto que você faça. Só que tudo isso tem que ser feito neste período prévio da Black Friday. Não adianta você querer fazer isso na semana da Black Friday, tá? Não vai dar, é tiro no pé. E aí agora vamos continuar, tá? Você pode também criar ações para fazer com que as pessoas vejam uma oportunidade na sua Black Friday de adquirir para dar de presente, tá? Então, presente mesa aposta, né? Que seria mais ou menos isso. Presente mesa aposta. Então, olha que incrível a possibilidade de presentear as pessoas que você ama com mesa aposta sem precisar investir horrores, né? Nessa Black Friday você vai ter opções lindíssimas para presentear sua chefe, sua irmã, sua cunhada, sua mãe, sua tia, sua avó, sua prima, sua família, as pessoas que você ama, com kits de mesa apostas lindos, exclusivos para você. Então, você criar a expectativa de que a pessoa pode comprar algo de valor, né, e lindo para as pessoas que ela ama é muito bom, gera um bom engajamento. É mais ou menos neste período que as pessoas começam a procurar presente para as pessoas, para os amigos secretos, irmãs, cunhadas, vós, mães, parentes, e de uma forma geral, tá? Então, criar essa ideia gera um bom engajamento. Professora, imagina só você falar para vamos supor que você venda para mulheres e a maioria das mulheres que você vende tem filhos em idade escolar, tá? Então, o teu público-alvo são mulheres na faixa etária de 40 anos com filhos, né, na idade escolar. Se os filhos estão na idade escolar, eles têm professoras. Imagina só você poder presentear a professora do seu filho, que cuidou do seu filho o ano inteiro, que foi amável, que foi querida, com um conjunto de mesa aposta. E detalhe, né, sem precisar pagar um rim, pagando inclusive até com 40%, 50% de desconto. O impacto que essa professora não vai ter ao receber aquilo, né? Você pode trabalhar com isso também. Tudo isso que eu tô falando não é para você escolher uma ou outra coisa, é para você fazer todas, ou a maioria delas, tá? Nesse período aí de 30 a 15 dias. Outro tópico, né? Lançamento exclusivo na Black Friday. Você tem que deixar claro
que as peças que você está colocando para vender, ou os kits, eles são exclusivos para aquele momento. Que não vai se repetir, que não tem reposição. E que aqueles kits vão ter até X% de desconto. E que são um achado. Um achado, tá? E mostre o quanto eles fizeram sucesso nas coleções passadas, caso você tenha esses dados, tá? Próximo tópico. Use sempre, sempre, né, a ideia de estoque limitado. Presta atenção. Quando você fala que você tem 1000 peças daquilo, aquilo passa a deixar de ser urgência na vida de qualquer pessoa. Porque ela pode pensar assim, se tem 1000 peças, eu não preciso comprar agora. Eu posso comprar no final, eu posso comprar o ano que vem. E quando a pessoa não compra na hora, a probabilidade dela não comprar depois é enorme. Então, restrinja sempre a ideia de que o estoque é ilimitado. O estoque tem reposição. Então, trabalhe sempre com poucas peças, tenho poucas peças, tenho poucos kits, só tenho esse, porque isso gera uma sensação de urgência nas pessoas, tá? Então, quando você criar os kits, você vai ver que quando você descer o seu estoque e fizer o inventário e daí for montar os kits irresistíveis do jeito que eu te ensinei, você vai ver que os kits, né, eles não vão ser iguais e numerosos. Eles podem ser numerosos, mas eles não vão ser iguais. Então as pessoas vão ter um pouco daquilo, um pouco disso, e ela precisa aproveitar o que tem. Essa é a magia da Black Friday. Tá mais barato, mas em compensação você não pode escolher muito. Você também não pode esperar muito porque vai vender rápido. E quanto mais você compra, mais barato fica. Precisa trabalhar com essa ideia. Eu destrinchei uma parte dessa ideia na aula 2 e na aula de vendas eu vou falar sobre isso, tá? E para finalizar, olha só. Eu vou falar na próxima aula, que é a aula de vendas, eu vou começar falando sobre calendário de promoções progressivas, tá? Grupo VIP, frete grátis, brindes e mimos, que vão fazer parte da estratégia de vendas que vocês vão usar, tá? Isso não é técnica de venda, isso faz parte de estratégias de venda. Então, como é que você adota desconto progressivo? Como é que você cria promoção exclusiva para quem está dentro do grupo, diferente de quem está na rede social, diferente para quem está separada do grupo, caso você tenha grupo? Quando que você oferece frete grátis? Quando que você oferece brinde? Juntamente com as técnicas de vendas, tá? E aí eu quero saber de você. Até aqui, essas aulas da série A Melhor Black Friday da Sua Vida te ajudou? Responde aqui para mim e a partir de agora eu vou ficar mais 5 minutinhos só para responder as suas dúvidas, caso você tenha alguma dúvida, tá? Então, responde aqui, até agora, essas 3 aulas gratuitas da série A Melhor Black Friday da Sua Vida ajudou? Responde aqui pra mim. E se você tá me assistindo pelo canal do YouTube, aqui embaixo eu vou deixar o link para você receber a reprise de todas as aulas com material para baixar e ter acesso à 4ª aula, que é a aula de vendas, aonde tudo se fez, aonde a mágica acontece, aonde o dinheiro bate e vem, né, minha filha? Porque se você não souber vender, você morre na praia, tá? Então, se você quiser fazer a última aula, essa aula é fechada, essa aula é VIP. Para quem tá me assistindo no canal do YouTube, o link da aula vai estar aqui. Você clica e já vai depois ser enviado para o meu grupo de WhatsApp, que lá dentro você vai receber o acesso para essa aula. E se você é do Instagram, escreve Black e vai no direct que eu vou te enviar um link lá, tá bom? Então, eu vou ficar mais 5 minutinhos aqui, só para responder dúvidas, caso tenha dúvidas. E se você não tem dúvida, também tá tudo bem, tá bom? Enquanto isso, vou tirar meu blazerzinho, que eu tô meio com calor. Obrigado pelo carinho.
Ajudou muito todas as suas explicações e orientações, né? Quem tá escrevendo Black, vai no direct depois, tá? Peraí que tem uma perguntinha aqui, ó. A amiga tá falando aqui, ó. No início, eu fiz muitas capas de supply e guardanapos. Peraí, deixa eu ler direito. No início, fiz muitas capas de supply. Tenho muitas, mas não tenho guardanapos para fazer os kits. Minha pergunta: produzir guardanapos ou vender sem? Ó, na aula de como criar os kits, eu mostrei mais ou menos um modelo de tipo de estoque e falei como que eu montaria os kits a partir daquele estoque. Tá? Eu dei a aula e dentro do grupo VIP eu entreguei o resumo dessa aula com a estratégia que eu falei de forma detalhada. Eu não sei se você vai fazer a aula da Black, a aula de vendas. Se você for fazer a aula de vendas, no PDF da aula eu expliquei. Então, o que você deveria fazer? Pegar exatamente o seu estoque, tá? E usar a estratégia do jeito que eu falei, só que ao invés de usar com o estoque que eu mostrei como exemplo, usar como o seu. E aí você vai ver que dá para criar kits diversos, mesmo sem ter todas as peças. Tanto que eu começo criando um kit super completo e termino vendendo só guardanapo. Você viu? Tá? Não sei se você tá nessa aula. Se tiver, baixa o material que você já vai entender. Se não tiver, eu vou sugerir que você assista a aula 2, porque é só você pegar aquele exemplo e aplicar para você. E aí, produzir guardanapo para completar ou não, é uma coisa que você precisa decidir pessoalmente. Entender se faz sentido. Porque quando você produz o guardanapo, aquilo deixa de ser Black Friday, né? Você está criando uma produção específica para aquele momento. Vale a pena? Na aula 2, eu falo quando a gente vai produzir para Black Friday, como é que a gente deve fazer a aquisição do material? Se vai produzir para Black Friday. Então, eu acho que você precisa avaliar esses pontos. Porque se você for comprar para produzir para Black Friday, o custo vai ficar alto, talvez não compense, tá? Ainda estou na dúvida sobre a data do lançamento da Black Friday. Você precisa decidir, né? Não tem muito, sabe assim, você só não pode enrolar, né? Ajudou muito, obrigado. Qual o horário da aula da quarta? Na quarta vai ser às 14h30, mas caso você não possa assistir a aula ao vivo, ela fica gravada e ela vai subir. Às vezes ela sobe no mesmo dia, às vezes ela sobe no dia seguinte logo cedo, tá? Mas ela sobe, a gravação sobe para você. Obrigado quem está agradecendo. Eu fico feliz de poder ajudar. Ainda não assisti a segunda aula. Assista, porque essas aulas depois elas vão sair do ar. Elas vão ficar disponíveis somente para quem comprou a aula de vendas, tá? Se ajudou, muito obrigado. Obrigado pelos elogios, pelo carinho. Professor, ainda falando de live, devo começar com qual assunto? E depois falar da Black Friday? Começou no começo? Amiga, ó, vou te dar uma visão um pouco maior do que isso, tá? Toda vez que você cria roteiros para live, inclusive, eu não sei se você é aluna. Se você é aluna, tem a linha editorial. Se você não é aluna, tem os 730 ideias que você pode adquirir, tá bom? Tanto um quanto o outro tem inúmeros temas para você falar. Toda e qualquer postagem pode virar um tema de live. E uma coisa que você precisa entender é que você não precisa não repetir. Eu não posso repetir tema. Não. Você deve repetir tema de tempos em tempos. Então vamos supor que você começou a fazer lives, tá?
Depois eu vou falar de temas específicos. Você começou a fazer lives e você percebeu que no primeiro trimestre de você começar a fazer lives, você fez vários assuntos, mas teve um assunto que você percebeu que teve mais engajamento. Então, de tempos em tempos, você deve repetir esse assunto, porque cada vez que você repete esse assunto, você fala melhor, entendendo que as pessoas chegam e vão na sua rede social o tempo todo. Então, é muito importante que os assuntos sejam reabordados, entendendo que toda hora chega gente nova e entendendo que as pessoas que assistiram hoje podem simplesmente não ter entendido direito e outra, você melhora. Então, você traz formas de abordar diferentes do mesmo assunto, tá? Então, pode repetir. Tem muito material dentro do 730 Ideias, que é um e-book, também dentro do Linha Editorial. Lá dentro, se você pegar dentro da Linha Editorial Infinita, tem assunto a dar com pau. Pega um e começa, tá? Você pode criar a sua própria linha editorial, se você quiser. Mas ali tem assunto que não acaba mais. Sempre tenha, né, de forma mais atualizada, um vídeo seu falando quem é você, né? Tipo, olá, eu sou... Deixa eu ver se tem teu nome. Lúcia. Olá, eu sou a Lúcia, gostaria de me apresentar. Eu tenho X anos e eu conheci a Mesa Aposta. Você não precisa falar de detalhes da sua vida, tá? E eu conheci a Mesa Aposta em 2000 através de um vídeo na internet. E na época eu tava assim, assim, assim. E eu quero contar para você que a Mesa Aposta mudou a minha vida e pode mudar a sua. Bom, eu sei que talvez você não tenha produtos de mesa, eu sei que talvez você ache que mesa aposta é coisa de rico, é coisa de gente que não tem tempo, é fútil, mas eu quero perguntar para você como é que tá a sua autoestima? Como é que você acorda de manhã, né? Como é que você se reúne com a sua família à mesa? Tem sido um momento de prazer ou tem sido tão corrido que você nem tem curtido isso direito? A minha vida estava assim, eu estava passando pela vida e não estava vivendo a vida. E por isso estava num processo de depressão, de divórcio, de não sei o quê, meus filhos, não sei o quê. E a Mesa Aposta, inacreditavelmente, foi a resposta. A partir de coisas muito simples, que eu nunca fiz por mim, que eu achava que não era importante, passei a fazer ali, debaixo da orientação, da instrução de algumas outras pessoas, que me pareceram ser confiáveis, e arrisquei, né? E aqui comecei de forma muito simples e isso foi mudando. Conta a sua história. Aqui eu tô, né, conjecturando, eu tô inventando, mas conta a sua história. E fala qual foi a transformação que a Mesa Aposta teve na sua vida. E que agora, a partir daquele momento, você decidiu compartilhar isso com outras mulheres que talvez venham sofrendo como você, que talvez esteja procurando algo como você, que talvez estava sem saída como você, que talvez estava preocupada com os filhos como você, e que você está ali para ajudá-las. E que você quer ensiná-las a trazer a Mesa Aposta como resgate de valores, de princípios, de autoestima, e muito mais do que isso, né, fazer da Mesa Aposta um momento de prazer e alegria, sem precisar gastar muito, sem precisar sair, sem precisar muita coisa, né? Porque você tá ali para ensiná-las. Você não vai falar que você vende, você entende? Ali você não tá vendendo, ali você tá mostrando o valor da Mesa Aposta na sua vida. E as pessoas, elas vão começar a querer saber mais de você porque você tá oferecendo ajuda. Você não tá enfiando, né, um kit goela abaixo. Você está oferecendo ajuda. E no meio disso, os outros assuntos são assuntos que eu já até abordei hoje aqui nessa live, falando, olha, como é que... Eu vou te ensinar hoje a importância do seu filho saber lidar com guardanapo de pano. Eu vou te ensinar hoje que quando você usa um guardanapo de pano, que isso na vida do seu filho pode abrir uma porta de emprego. Eu vou te ensinar hoje qual é a importância do teu filho, ao invés de tomar água no copo de plástico, no copo de requeijão, a importância dele tomar numa taça, como ele vai se sentir. Eu vou te ensinar hoje que colocar um arranjo na mesa é muito mais inteligente e útil para a cabeça do seu filho, para a autoestima dos seus filhos, para a segurança dos seus filhos, do que fazer uma mesa correndo chapada sem nenhum item de decoração, que isso é um investimento na blindagem da mente dos seus filhos em relação aos valores do mundo.
você vai falar, você vai ensinar. Tá? O que você vai ensinar? Aquilo que você já sabe, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já faz. Então, quando você começa a querer vender algo, é muito importante que você também comece a usar esse algo. É muito importante que você também comece a estudar sobre esse algo que você está vendendo. Existe um grande problema hoje na nossa nação, que é as pessoas não querem estudar. As pessoas querem uma resposta pronta, um negócio mastigado. Então não seja essa pessoa, busque o conhecimento, viva essas experiências e ensine do seu jeito. Só que você não pode querer ensinar coisas que você não viveu. Entende? Então o seu assunto vai ficar cada vez mais fluido se você vivê-los. Entende? Então, tem muita coisa que eu ensino, mas que você precisa praticar. Não adianta eu te dar milhares de temas. Você precisa viver. Você acha que faz sentido você falar que mexe com a autoestima da mulher? Se você não bota uma mesa, não vive isso, é depressiva, não faz sentido? Não faz. Então, você precisa falar daquilo que para você foi motivo de transformação e se aprofundar naquele ponto. Por exemplo, para mim, tudo isso que eu falei é verdade. Só que tem um ponto que salta aos olhos, né? Eu estava numa situação financeira muito difícil e a única coisa que eu podia fazer e que eu descobri que dava para fazer sem eu investir muito dinheiro era mesa aposta para os meus filhos. E eu não comecei fazendo mesa aposta comprando tecido ou comprando material de alguém, porque eu não tinha dinheiro. Eu comecei fazendo com o que eu tinha em casa, do meu jeito. Tudo errado, mas eu fazia. Então a mesa aposta, ela foi uma tábua de salvação, de melhora de qualidade de vida e expressão de amor que eu não conseguia dar porque eu não tinha dinheiro nenhum. Mas fazer um bolo e botar uma mesa, com o que eu tinha em casa eu conseguia. Eu descobri isso a partir da mesa aposta. E daí eu comecei a me mexer para melhorar. E foi daí que eu comecei a buscar recurso para fazer, comprar tecido, comprar máquina. Olha só, as respostas elas vão aparecer mediante a nossa procura. Se você não acha a sua resposta, você não tem energia para buscar melhorar em nada. Então, se eu achasse que mesa aposta não era para mim, eu jamais teria tido a experiência de ter feito as peças. Se eu olhasse e falasse, eu não vou conseguir comprar esta máquina, eu não ia conseguir. Só que eu não olhei para a máquina, eu olhei para aquilo que eu tinha na hora. O que eu tinha na hora? Uma toalha de mesa que a minha mãe havia me dado, com guardanapinhos que ela havia me dado num passado muito distante, e aquilo eu podia usar. Só que logo depois eu tive um insight de eu quero fazer também. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar um jeito. Então, olha só. A partir da minha experiência, eu fui me aprofundando. E aí eu fui vivendo novas experiências. E eu comecei a ensinar a partir da minha experiência. Qual foi a sua? É a partir daí que você tem que começar a usar. Você entende que não tem uma receita de bolo? Você tem um começo, um meio e um fim. O recheio é você, o conhecimento que você está adquirindo, fazendo da mesa aposta parte da sua vida, o estudo que você está fazendo, o investimento em conhecimento que você está tendo. E não vem me falar que você não tem dinheiro para investir, porque eu estou te dando aula de graça aqui. Essa aula podia ser uma aula paga. Eu garanto para você que nenhum curso pago que existe por aí de mesa aposta dá o que eu dou de graça para vocês aqui. Não tem. Porque as pessoas não têm esse nível de experiência. Elas são papagaios de pirata. Elas ensinam o que elas ouvem, mas elas não vivem isso. Elas fingem que vivem. Você lembra que eu falei para você? Você não precisa ser, você precisa parecer. Elas não são, elas parecem. Por isso que quando você vai lá com algum problema, elas te bloqueiam, elas te ignoram, elas, tapam a sua boca, não é assim? Quem aqui, já teve essa experiência? Você comprou o curso de uma Maria Farofa qualquer
e a hora que você foi lá em perguntar qualquer coisa, ela te deu um tapão e calou tua boca. E você ficou super ressentida. Ela não fez isso por nada, ela fez isso porque ela não sabe. Não viveu. É papagaio de pirata, vende aquilo que tá ouvindo. Eu tô falando para você que você precisa ter essa experiência. Agora, essa experiência leva tempo para ser adquirida, porque você precisa viver. As pessoas, elas estão num estágio de imediatismo muito grande. Elas querem começar um negócio hoje, vender amanhã e ficar rica no dia seguinte. E isso não existe, nem aqui, nem na China. Tá bom? Eu espero muito ter te ajudado, tá? Amém? Ó, um super beijo, Deus abençoe vocês, que Deus seja na casa de vocês, que o Espírito Santo possa fazer parte da vida de vocês, que os olhos de muitos sejam abertos, que vocês recebam sonhos e visões para que seja revelado de forma genuína e verdadeira os planos de Deus sobre as nossas vidas, que nesse período que supostamente possa vir uma crise, que a sua casa seja guardada, que você seja a mulher sábia da Bíblia, que você se prepare, organize as suas coisas, para que se o mal bater à sua porta, ele bata em retirada, que você seja uma cisterna de águas vivas na vida das pessoas que passam por você, que você seja a luz do mundo, sal da terra, e que Jesus seja a sua salvação, a salvação da sua família e da sua casa. Que a sua casa seja salva e que você seja bênção em todos os lugares, tá? Muito mais do que ganhar dinheiro é não perder a nossa salvação e muito mais do que não perder a nossa salvação é conseguir nos manter firmes em tempos de trevas, aonde a palavra diz que se Jesus, se Deus não antecipasse esse tempo, até os escolhidos seriam perdidos. Então não ache que você está blindada, se cuide, busque a Deus enquanto você pode achar, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe e até amanhã para quem vai fazer a aula de vendas comigo. Um beijo.